Lembra quando você se sentiu abraçado ou abraçada ao ouvir a sua música preferida? Consegue recordar aquela sensação de acolhimento, de cuidado, de conforto? Pois é, sabia que é possível transformar o dia de alguém através de uma música? Que é possível dizer: eu te amo, sinto sua falta, você é importante, mesmo estando distantes um do outro. Eu sou Josemar Freitas e este é o podcast Música e Afeto. Olá, afetuosos e afetuosas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um episódio do podcast Música e Afeto. Como vocês já sabem, esse espaço muito especial, onde a gente pode falar de acolhimento, onde a gente pode falar de sentimentos, de expressar afetividade através da música. E esse local onde a gente se encontra, faz essas conexões, traz amigos e amigas para fazer esse bate-papo inteligente, descontraído. E hoje, neste novo episódio, não será diferente. Gente, eu estou muito feliz porque eu fiz esse convite para ela e ela aceitou prontamente e assim de uma forma muito generosa. Ela decidiu vir partilhar um pouquinho da sua vida com os ouvintes do podcast Música e Afeto. Eu estou falando da minha querida amiga, colega de trabalho, minha irmã de música, Emily Lapa, e como é de costume no nosso podcast, vou pedir que a nossa convidada se apresente, que fale por ela mesma, que fale dela, porque nós entendemos que ninguém conhece melhor a gente, a nossa história, a nossa caminhada do que nós mesmos. Então eu passo essa bola para a nossa querida convidada Emily Lapa. Então, minha querida Emily Lapa, se apresente para os ouvintes do nosso podcast Música e Afeto e de uma forma bem resumida, diga para a gente quem é você, de onde você vem, o que é que você faz? Josemar, que alegria, que bom esse convite, que prazer estar aqui com você para compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha vivência musical. Então eu vou falar, me apresentar. Eu sou Emily Lapa, sou cantora, multi-instrumentista, compositora, atriz, arte educadora, diretora de espetáculos teatrais. Sou soteropolitana e também sou idealizadora do grupo Mulheres com Pandeiros nas Mãos. E eu busco nas minhas criações, Josemar, retratar um pouco desse sagrado, do afeto, como você fala, da ancestralidade, além de temáticas negras, contemporâneas, políticas de afirmação identitária, né? Fazer essa ponte da Mãe África, que é a terra-mãe, e o Brasil. Procuro trazer isso nos meus trabalhos. Emily, a proposta do nosso podcast é justamente criar essas conexões entre essas pessoas que trabalham com música, que vivem a música de uma forma diferenciada, nessa perspectiva do acolhimento, do empoderamento das pessoas e da promoção humana de uma maneira geral. Então, diante desse contexto, a minha primeira pergunta, e geralmente é essa pergunta que eu faço para os convidados e convidadas: como é que a música existe em você, em Emily Lapa? Como é que essa música se movimenta dentro de você e desde quando? É importante que você nos ajude e lembre, minha querida, quando é que isso começou a fazer sentido para você? Quando é que a música começou a tomar as rédeas da sua caminhada? Ai, a música é colo de mãe, meu amigo. É embalo, é caminho. Na minha infância, eu tive um tio materno, Sussuca. Ele tinha muitas habilidades com instrumentos. E eu cresci vendo, vivenciando meu tio, o nome dele é Sussuca, cantarolar e dedilhar no violão. Eu ficava ali encantada e sempre aproveitava uma brecha para pegar um instrumento, mexer nas tarraxas desafinando, e ele gritava de lá:
olha menina, não desafie meu violão não, não mexa nas tarraxas. Ele sempre falava assim, e eu, além de fazer isso, eu colocava o violão com as costas para mim, para fazer de percussão. Então eu ficava aproveitando, explorando as cordas e tirando o som da madeira, né, um som percussivo. Meu avô, ele falava que meu avô tinha um sonho de os filhos tocarem, então ele queria que cada um tocasse um instrumento, ficava arquitetando uma banda, só que nenhum deles, né, só o mais velho, que é esse que eu falei agora, que tinha essa habilidade. Então, como a gente morava no mesmo lugar, né, então na casa de minha avó, o som, a sonoridade eram os dedilhados de Sussuca. E além de tocar, ele também desenhava muito bem, então eu ficava vendo essa expressão artística dele. Acredito que é uma grande influência, assim, na minha vida. Aí, futuramente, na escola, acredito que na 5ª série, eu tive o privilégio de ter uma professora de música. Eu tinha disciplina música na escola. A professora Madalena, uma professora negra, com cabelos assim, bem grisalhos, bem forte, sabe? E ela tocava piano. Então, ela dava aula de teoria musical, falava um pouco das figuras de valor e tocava os hinos. Então, na sala, era a aula que eu mais me empolgava. Ela dividia a sala assim, né? Meninos e meninas, e ficavam fazendo trabalhos vocalizes. Então, eu ficava impressionada com aquela mulher negra tocando um instrumento tão imponente assim, né? Então, eu pensava, um dia eu quero tocar esse instrumento, um dia eu quero ser assim, quero tocar. Ficava com esses pensamentos, assim. E aí, no decorrer também, né? Já na adolescência, já um pouco mais assim, tendo escolhas assim, eu pedi para fazer uma oficina de percussão, que é uma percussão na casa do Benin, lá no Pelourinho, que eram toques toques para entidades, né, para orixás, religião de matriz africana. Então, esse meu contato com a percussão foi fundamental para o decorrer da minha história na música, porque foi a base de tudo, né, ritmos africanos, toques sagrados. E logo perto ali eu já fui migrando, já fui para Bira Reis, que já é um professor que ele mistura muitos elementos, muitos instrumentos, tanto instrumento de sopro quanto instrumento percussivo, corda. Ele trazia o maracatu, trazia o funk, trazia ritmos africanos também. E eu comecei a perceber a versatilidade desse mestre e também fui trazendo tudo isso para as minhas criações. Já na fase adulta, depois de ter cursado comunicação, eu resolvi estudar música na Católica, escolhi o instrumento piano e aí passei por essa experiência também, né, na faculdade. Foi importante para entender a minha missão com a arte e educação. Eu comecei a ver várias possibilidades na música, porque eu tinha uma experiência com teatro e eu ficava também nessa de fazer a musicalidade da cena, viver o teatro para poder entender a música, já que tem essa possibilidade também, esse leque, né, que o teatro oferece para a gente. Nesse caminho, estudando teatro, estudando iluminação cênica, sonorização, fui conhecendo pessoas que aí a mente vai abrindo para a gente desenvolver e trazer isso também para tudo que a gente faz. E na arte educação eu me encontrei. Eu sinto que eu me encontrei porque eu pude juntar minhas habilidades musicais, a minha vontade de também levar para crianças, adolescentes, essas possibilidades para que eles tenham acesso assim como eu tive e como isso me transformou enquanto ser humano, quantas possibilidades eu pude viver com a música, o que a música me apresentava, me trazia arte, né? Então eu queria retribuir isso para as pessoas da minha comunidade, de outras comunidades também. Então eu falo na minha comunidade primeiro porque a primeira possibilidade que eu tive de trabalhar com arte e educação foi um projeto de mais educação e tem uma escola próxima à minha casa, aqui no IAPI Santa Mônica, o Colégio EMPA, e eu fiquei trabalhando com esses jovens, então eu dava aula de percussão lá. E é tão gratificante que até hoje eu encontro com eles aqui no bairro, muitos já estão gigantes, homens, até pais de família, e como foi importante esse contato com eles, essas crianças que passaram pelo projeto, como elas conduziram a vida, né? Muitos se salvaram, outros infelizmente a gente sabe que a gente perde para a violência, mas como foi importante para mim, na minha comunidade, trazer minhas experiências vividas em outros lugares, e depois eu fui tomando esse caminho, arte e educação, musicalidade na cena, fui juntando tudo e graças a Deus que eu consegui administrar tudo isso
e pensar em criar meus próprios projetos. Fascinante. Emily Lapa, que tem toda essa caminhada na música e parece que tem vários braços, porque ela consegue abraçar o trabalho musical com crianças, com adolescentes, dentro da arte e educação, né? Ela trabalha também com esses grupos de mulheres em vulnerabilidade, trabalha a musicalidade como forma de empoderamento dessas mulheres, trabalha também o aspecto cultural da música, trabalhando na noite como compositora, como instrumentista, ou seja, é uma artista multifacetada, diria eu. Emily, quais são os sentimentos mais importantes que você consegue identificar fazendo esse trabalho com música, vivendo a música no seu cotidiano, né, no seu dia a dia? Qual é o sentimento, na sua opinião, que é mais impactante assim, que faz com que você diga para você mesma, vale a pena continuar? O que vale a pena, Josemar? São tantas coisas que valem, né? Mas assim, eu posso dizer que receber os abraços sinceros, os sorrisos contagiantes, sentir a alma lavada e a sensação de tocar as almas também, né? São tantos sentimentos bons que eu levaria horas aqui falando, sabe? Você atua de várias formas com a música. Eu sei que você é arte educadora, você é professora de música, você dirige grupos culturais, mas tem algo assim especial para mim e acredito que os nossos ouvintes também vão se identificar bastante, que é um trabalho que você faz com um grupo de mulheres utilizando um instrumento musical de percussão que por si só já transmite uma força de ancestralidade, uma força simbólica com relação à circularidade do saber, do cuidado, do afeto, que é o pandeiro. Fala pra gente um pouquinho mais a respeito desse projeto, como é que essas mulheres elas se encontram dentro desse projeto, como nasceu essa iniciativa, de onde é que você tirou essa ideia de colocar essa mulherada toda linda, empoderada, para fazer circular a afetividade, a elevação da autoestima, o empoderamento através da oficina de pandeiro? O projeto ele tem início no passeio público. Aos sábados, iniciamos aulas ao ar livre, em um espaço onde todos pudessem ter acesso, né? Um espaço central ali, Campo Grande. A princípio mista, para um público interessado em aprender as técnicas do pandeiro, um instrumento portátil, de fácil manuseio. E dessas oficinas surgiu um convite para participar do Julho das Pretas, que já tem um público mais específico, mulheres pretas, LGBTQIA+, que tinham também interesse em aprender o instrumento. Daí foi tomando uma proporção bem interessante, porque surgiram convites para outras regiões, então a gente passou a circular pelo Recôncavo. Então a gente vai para Cachoeira, participa de um festival percussivo de mulheres, o Iacurim-Xirê, em São Félix, ali logo, a cidade vizinha. Em São Félix a gente faz contatos e passa a circular em Santo Amaro, São Francisco do Conde. Então, mulheres que foram tendo esse interesse e contactando para participar desse movimento. O que acabou sendo bem gratificante por conta das regiões, dos lugares que a gente escolhia para ministrar. Então, em Santo Amaro foi muito especial porque a gente conseguiu realizar essa oficina na Cachoeira da Vitória, com mulheres, em contato com a natureza, a água, a terra, o vento, né? E a gente deu seguimento. Então, foi tomando um rumo interessante que a gente acabou indo parar em outro lugar. Saímos do país e passando a realizar essa oficina em Buenos Aires e La Plata. Um grupo de capoeira em Izinga que se interessou pela oficina, pelo contexto da oficina e realizou esse convite para essa vivência, né? Para experimentar essa roda. Então, o pandeiro, como ele é um instrumento circular, acabou que foi tomando esse rumo itinerante, esse contato com várias mulheres de várias regiões. E a gente foi seguindo com essa proposta. Você que vem também de uma pegada, de uma caminhada assim intensa
como divulgadora da musicalidade das periferias, principalmente, né, trazendo esse recorte da ancestralidade, dessa música que é de origem africana, essa música que é de batuque, essa música que é de marcação, e que por si só já traz essa influência do caminhar. É uma música que pulsa, é uma música que dá ritmo, é uma música que dá andamento para uma marcha. Fala pra gente aí como é que você utiliza na sua própria caminhada esse sentido, essa simbologia da música ancestral, essa simbologia da música dos tambores, da marcação, para marcar os seus passos, para marcar as suas decisões, para marcar os seus sonhos. Isso de alguma forma está ali envolvido na sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas? Sim, com certeza, com certeza. Eu sempre brinco assim, quando a gente já nasce tocando percussão, porque o coração tá batendo ali, né? Marcando firme, marcando forte, dizendo, tô aqui, tô viva. A gente nasce cantando, né? O choro quando a gente vem, e tocando o coração, com as batidas do coração. Então eu busco sempre trazer nas minhas criações a ancestralidade, o sagrado, essa força da natureza, né? Porque a ancestralidade é natureza. Então sempre trago para as minhas criações esse pulsar, esse ritmo, né? E que, como você falou aí, na caminhada, nossa caminhada é totalmente rítmica, né? É percussiva, é compasso. Então, sim, procuro sempre estar conectada com essas forças para fazer o trabalho soar com naturalidade. Olha só, meus queridos ouvintes, e aí a gente começa a compreender que não é possível colocar limites para a música. A música, ela é como água, ela vai ocupando espaços, ela vai tomando formas, ela vai preenchendo aquele recipiente, se moldando de acordo com aquele recipiente. Eu compreendo dessa forma. Como é que você se prepara para entregar esse conteúdo, essa musicalidade de uma forma afetuosa, mas respeitando que são personalidades que estão em formação, que irão ter contatos com outras influências musicais no decorrer da sua vida? Mas nesse momento em que eles estão com você, quais são as suas estratégias para entregar esse conteúdo cheio de afeto para essas crianças através dos instrumentos que você utiliza? Eu busco sempre observar o contexto onde eles estão inseridos, né? Aproximar o máximo que eu puder do que eles conhecem, do que eles se conectam, do que eles gostam a princípio, para trazer outras referências também, para somar com outras referências. Primeiro eu busco conhecer o que está sendo vivido ali, né? Os personagens, conhecer os personagens reais, e a partir dali, olha só, eles trazem muita coisa interessante. Então, como é que eu posso somar com tudo que eles já têm nessa carga, essa herança? Porque a gente aprende muito, nessa troca a gente também aprende muito com essas figuras, com essas pessoas, né, que a gente acaba tendo esse contato. Então eu sempre busco conhecer o que já está ali estabelecido para somar com o que eu trago na minha bagagem. Então essa permuta, essa troca trazem resultados surpreendentes, assim. Então é soma, né? Emily, eu tenho uma provocação, que é algo que eu já trouxe para outros convidados, né, em outras oportunidades, e eu quero trazer para você também. Nós estamos em um contexto cultural, digamos assim, no que diz respeito à música em nosso país, e nós temos visto várias influências musicais, e essas influências, elas estão em todos os espaços, elas estão na periferia, e elas vão construindo essa identidade cultural e musical dessas populações. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa musicalidade que tem chegado nas periferias. Eu percebo que essas produções, essa musicalidade também, elas saem da periferia. Elas são produzidas nesse contexto. A gente percebe uma riqueza rítmica,
mas também a gente analisa uma narrativa muito particular do lugar, né? Não generalizando assim, mas essas narrativas são acontecimentos reais e que eles colocam na música, colocam na base, né? Vamos dizer assim, na base rítmica, ou no processo de composição mesmo deles. Então, muitas vezes são conteúdos que às vezes a gente fica assustado, mas são fatos que acontecem, né? Então, eles trazem uma riqueza na musicalidade, uma riqueza rítmica, criatividade, para relatar ou até mesmo denunciar, porque tem ali, né, nas entrelinhas, uma denúncia também. Se a gente for parar para perceber o que a gente ouve, por que nos choca tanto? Porque é verdadeiro, porque acontece. Querida Emily Lapa, dentro da sua metodologia de trabalho, dentro da sua forma de se aproximar das pessoas, das crianças, dos adolescentes, idosos, ou seja, o público com quem você mais atua, você consegue diferenciar o que é a música meramente comercial, aquela música que foi feita somente para vender, para garantir aquele público, de outro tipo de música, que é dessa que a gente está tratando aqui no nosso podcast Música e Afeto, que é essa música de acolhimento, essa música que, com o afeto que é desprendido, consegue fazer transformações impressionantes, mudanças de mente, elevação da autoestima. Você acredita que esse público consegue fazer essa diferença? Tem músicas que escolhem as pessoas e tem pessoas que escolhem a música. Partindo assim, né, dessa ideia e pensando bem aqui no que você me perguntou, a gente percebe que tem músicas que chegam com mais facilidade, música de massa, música de fácil acesso, aquelas músicas insistentes que não chega só na casa de um, ainda mais tratando de comunidade, não chega na casa de um, chega na casa de todos, porque as casas são tão próximas que acaba todo mundo comungando, ouvindo ali, acaba o som sendo compartilhado, até pela altura, pelo volume do som que tá ali, né, no final de semana. E tem músicas que escolhem as pessoas. Por quê? Porque são músicas tão especiais que só quem tiver a sensibilidade, o ouvido, né, para determinado tipo de canção, que vai captar aquela mensagem ali transformadora, a maioria das vezes. Então, o que é que eu busco fazer? Eu, sabendo que o público que eu trabalho tem a tendência a consumir música de massa, eu vou por esse caminho e apresento outras possibilidades, para que quando eles pensarem em escolher uma canção para fazer parte ali da sua playlist, vamos falar mais moderna, na linguagem mais moderna, eles escolhem uma canção que realmente ele se identifique por conta do ritmo, por conta do estilo, mas que também tem algo a acrescentar, né, algo a acrescentar. Porque muitas vezes a gente se pega com mensagens que não acrescentam nada em nossas vidas. E eles podendo ter essa escolha, ter esse acesso a essas canções, eles possam analisar o que consumir e saber identificar esse tipo de canção. Pelo que eu já conheço um pouquinho da sua história, a musicalidade ela vem de muito tempo, desde a sua adolescência. E a partir daí você vem se desenvolvendo, você vem criando redes, vem criando estratégias e assim você vem definindo dentro da sua trajetória uma marca muito potente, né? Emily Lapa, hoje no cenário da arte e educação, no cenário da música, no cenário da cultura, principalmente na Bahia, é algo muito forte. Como é que você se imagina fora de tudo isso? Você consegue visualizar um cenário onde Emily Lapa não esteja envolvida com a música? O que é que ela estaria fazendo? Qual seria a outra profissão? Quais seriam os outros caminhos que você estaria traçando se não tivesse esse envolvimento integral e total à música? Ai, Josemar, não me imagino não, viu? Não nasci pra fazer outra coisa.
Tanto que eu busquei, dentro da arte, assim, ver várias linguagens. Bom, se não for música, então vai ser teatro. Se não for teatro, então eu vou trabalhar com iluminação cênica. Se não for iluminação, vai ser sonorização, né? Então eu buscava estar dentro desse contexto artístico de diversas formas. Eu falei, se não vai ser uma coisa, vai ser outra, mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja arte educação, música. Ai, não consigo nem pensar. Acompanhando as suas redes sociais, Emily, a gente percebe o quanto que você se envolve não só no aspecto cultural da musicalidade, mas também nas questões sociais, né, do nosso país, das nossas comunidades. Você que certamente é oriunda de comunidades periféricas, você que circula por várias comunidades periféricas aqui do nosso município, principalmente, né? Estamos em Salvador, Bahia, e você se depara diariamente com situações onde a música ela tem trazido alento, onde a música tem trazido esperança. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes uma experiência, algo que você se recorda nesse momento, onde a música proporcionou essa transformação, essa renovação de esperança, ou seja, uma experiência onde a música esteve presente como uma principal mediadora, como algo que definiu a solução de um grande problema, algo que definiu a retomada da esperança de determinado grupo, de determinada pessoa. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes alguma experiência nesse sentido. Consegue recordar? Sim, Josemar, eu recordo de uma situação muito delicada que aconteceu aqui na comunidade, no projeto Mais Educação. Deu o horário da turma sair para poder ir para casa, só que eles não podiam sair da escola porque estava acontecendo naquele momento uma guerra de facção na comunidade. E todos tiveram que ficar dentro do auditório, torcendo para que aquilo acabasse. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a fazer uma tempestade de palavras, de ideias, e resolvemos compor diante daquela realidade que estava acontecendo. Foi aí que surgiu a canção Morro, que você conhece, que se naquele morro no lugar das armas fossem pandeiros, se naquele morro no lugar das armas, pandeiro na mão. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia dessa canção no momento exato onde estava acontecendo uma situação delicada de violência na comunidade. Então, eles contribuíram, né? Foi uma composição coletiva, porque muitos trouxeram a ideia. Pandeiros tocando, tiros pausando, uma orquestra, e a gente fazia o possível para que o som do pandeiro ressaísse mais do que o som dos tiros que estavam acontecendo no momento exato. Então, acredito que foi um momento de reflexão, né? Eles estavam compondo e refletindo ao mesmo tempo, em tempo real. Essa foi uma experiência que eu guardo até hoje. Então, afetuosos e afetuosas, vocês já podem perceber que nossa convidada, Emily Lapa, ela que atua em tantas frentes culturais, utilizando a sua musicalidade, utilizando o seu talento. E a gente acompanha nas redes sociais Emily Lapa fazendo um trabalho belíssimo dentro da arte e educação, com crianças e adolescentes, principalmente. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, Emily, a respeito dessa experiência de atuar com esse grupo, essa experiência de trazer a musicalidade, os instrumentos musicais, isso tudo associado à afetividade, à ancestralidade, né? Qual é o impacto que isso traz para essas crianças e adolescentes e principalmente nas comunidades periféricas? Josemar, você falou tudo. Afeto. Nosso povo precisa de afeto. O nosso povo precisa, ainda mais em momentos tão delicados que estamos vivendo, né? Então, tudo isso que você falou, eu acredito que é aquilombamento educacional afetuoso. Vamos colocar assim? Aquilombamento afetuoso musical. Não sei como a gente pode chamar isso, mas são práticas que já vêm dos nossos ancestrais. Então, a gente só faz dar continuidade a tudo que a gente já vivenciou, presenciou, sentiu em um determinado momento das nossas vidas, né? Acolhimento, porque quando esses jovens
eles se sentem acolhidos e recebem afeto, recebem carinho, compreensão, o trabalho flui lindamente e a gente consegue colocar nossas habilidades nisso, fazer o que a gente gosta, né? Fazer o que a gente gosta, levar para o outro e o outro perceber essa vontade que a gente tem, né? Perceber a missão que a gente tem. Emily, é realmente um trabalho muito potente esse que você desenvolve com crianças e adolescentes dentro desse aspecto da arte educação. Mas nós sabemos também que você trabalha com um grupo de mulheres dentro de um projeto e você utiliza também um recurso muito legal, muito atrativo, que é a oficina de pandeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito de como é que você realiza esse trabalho utilizando esse instrumento que por si só já traz tanta representatividade, né? É um instrumento percussivo que já traz esse sentido de circularidade do saber, do afeto, do apoio comunitário. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho e qual o impacto transformador que é gerado nessas mulheres. O pandeiro é um instrumento mágico, eu acredito. Ele é circular, ele é solar. E muitas mulheres que buscam fazer parte das oficinas, elas conseguem, como é que eu posso dizer, aproveitar daquele momento para fazer também a terapia da fala. Eu sinto que em muitos momentos o pandeiro ele é um pretexto, porque a gente acaba fazendo uma roda de conversas, roda de cura, porque quando a gente fala tudo que nos incomoda, que a gente externaliza, né, que a gente compartilha com o outro, a gente acaba curando o que tá ali dentro, né? Então, além de um instrumento que possibilita a gente desenvolver diversos ritmos, ele também traz essa ligação, esse momento, essa roda ancestral, um momento especial entre mulheres, um momento de cura. Então, é ver além do material, assim, né? Ver como esse encontro mesmo de troca de afeto, encontro ancestral. Meus afetuosos e afetuosas ouvintes do podcast Música e Afeto, nossa querida convidada Emily Lapa, ela desenvolve, como já foi falado, um trabalho muito potente na musicalidade, principalmente na musicalidade com esses traços de ancestralidade. Emily, recentemente você ganhou um grande prêmio junto com sua parceira Nathalie em um importante festival de música promovido pela Educadora FM aqui em Salvador, Bahia. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da história dessa música que levou você e sua parceira Nathalie a esse grande prêmio. Eu já conheço um pouquinho da história, é uma música que fala do observar com afetividade as coisas que acontecem na comunidade. E essa música, que chama-se Morada de Barro, ela nasceu desse olhar afetuoso sobre as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dessa música e, obviamente, logo depois, cantasse um trechinho de Morada de Barro para os nossos ouvintes aqui do podcast Música e Afeto. Isso mesmo, Josemar. O barro que tá pra minha casa tá pra sua. A gente é muito feliz com essa canção, que vem trazendo muitas surpresas pra gente, assim, né? A natureza nos presenteou. A gente tenta devolver também com muita naturalidade e muita pureza. E a gente sempre fala que a gente tentou modelar esses sons, essas texturas, essas formas, cores. Essas canções são para isso, para celebrar a vida, o universo, a nossa ancestralidade. E a canção Morada de Barro a gente traz como essa modelagem de dança, de terra pisada, de movimento, de sincronia dos pés enraizados, de vozes que entoam o facinho da terra. E é movida da arte da convivência, da parceria, do amor. Que bom que você percebeu isso, da união. O barro que tá para minha casa tá para sua. Então é essa oferenda, uma oferenda para arte e educação. E traz essa proposta rítmica mesmo, uma mistura de baião com maracatu. Você percebeu aí a teatralidade, a contação de história, né? É muito forte nessa canção. Então,
A gente é feliz também, a gente agradece as pessoas, os ouvintes que votaram e ela conseguiu ser contemplada como uma canção mais votada no Festival de Música da Educadora. Você estava presente, você viu toda a correria, né? Minha agonia, minha campanha, mas deu muito certo porque é isso. É o barro que tapa a minha casa, tapa a sua. Então é uma música que já traz uma mensagem muito interessante. O barro que tapa a minha casa, tapa a sua. Ou seja, está falando de partilha. É aquele velho jargão que a gente usa aqui na nossa região, quando nós dissemos, conte comigo para o que der e vier. O que der para você, dá para mim também. Isso é fascinante, a gente consegue realmente perceber todos esses elementos, todos esses sentimentos dentro da letra dessa música, dentro dessa pegada também fenomenal que nasceu dessa mente brilhante de Emily Lapa e nossa querida Nathalie. Muito bem, minha querida Emily Lapa, a partir desse momento a gente sempre pede que nossos convidados e convidadas deixem uma mensagem para os nossos ouvintes do podcast Música e Afeto, uma mensagem que traga um pouquinho dessa essência de música, de afeto e que nós possamos, a partir das suas palavras, iniciar um processo reflexivo e realmente constatar que a música associada ao afeto, ela tem um poder tremendo de transformação de toda a sociedade, de todo o mundo. Então, por favor, deixe sua mensagem para os nossos afetuosos e afetuosas do podcast Música e Afeto. Então eu vou deixar aqui minha mensagem em forma de canção, certo, Josemar? E agradecer também o convite afetuoso, agradecer aos ouvintes pelo acolhimento e pela escuta. É a liga perfeita Macera, pau a pique na terra Macera, de maçapê vermelha, terra de formigueiro sovada, taquara da boa entranhada, amarrada e entrelaçada, dança da terra pisada, é morada de barro, é morada. O barro que tapa minha casa, tapa a sua. O barro que tapa minha casa, tapa a sua. O barro, o barro, o barro que tapa minha casa, tapa a sua. Que tapa minha casa, tapa a sua. O barro, o barro. Ei, gente, obrigada. Emily, aproveita esse momento e deixa aí para os nossos ouvintes do podcast Música e Afeto, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, como é o seu trabalho nesse ambiente virtual, onde é que a gente pode te encontrar e te acompanhar, que é o mais importante. Eu tenho certeza que nossos ouvintes não querem te perder de vista e nem de ouvido em nenhum momento. Por favor, compartilhe as suas redes sociais e fala um pouquinho para a gente sobre isso. Compartilho sim, fico muito grata. Meu Instagram, @EmilyLapa. O Instagram de Nataline Santos, que é minha parceira, minha companheira de criação, da vida, tudo. É @Nataline Santos, Nataline com Y. E nosso projeto também que a gente desenvolve, que é Mariar um Mar de Poesias também, @Mariar um Mar de Poesias. E no YouTube tem o nosso canal, Emily Nath, onde vocês podem também acompanhar o lançamento do clipe. Recentemente lançamos o clipe Morada de Barro, dessa canção que eu falei anteriormente. E vocês também podem acompanhar no YouTube e curtir lá, se inscrever no nosso canal e acompanhar novidades. Afetuosos e afetuosas, e a gente caminha para o final de mais um bate-papo super divertido, cheio de afeto e cheio de música, em mais um episódio do podcast Música e Afeto, e hoje trazendo como nossa convidada a queridíssima Emily Lapa. Então, a partir desse momento, eu te deixo à vontade para você fazer seus agradecimentos, dar aquele recadinho aí para nossa galera, nossos ouvintes do podcast Música e Afeto, e falar um pouquinho dos planos e projetos para 2022, onde tenho certeza que a sua musicalidade, somada a toda essa afetividade que você tem
também vai trazer muita coisa boa, muita coisa legal. Fala pra gente aí quais são os planos para 2022. Então, Josemar, quero agradecer mais uma vez, agradecer a parceria, agradecer o convite, agradecer aos ouvintes e dizer que temos muita coisa aí para 2022, a começar pelo lançamento do nosso EP, Pureza. O nome do EP é Pureza e a gente vai lançar no dia 17 e 18 de março no Teatro Gamboa, né? A gente vai fazer uma apresentação, um pocket show de lançamento desse EP. Eu, Nataline Santos, Bira Santos e Samuel, que serão as pessoas que estarão envolvidas nesse pocket show. Então são 2 formatos, um formato online e um formato presencial para 20 pessoas, né? Seguindo todas as medidas de segurança. Então, vocês estão convidados, convidades para fazer parte desse lançamento conosco. E breve já iremos lançar aí nas redes os cards de divulgação para que vocês tenham acesso e possam participar mesmo com a gente da forma que puder. Um abraço, meu querido Josemar. Muito feliz de participar desse podcast. Muita luz na nossa caminhada, muita música, muito afeto. Um abraço. Então é isso, meus queridos e queridas, afetuosos e afetuosas ouvintes do podcast Música e Afeto. Esperem para ouvir falar muito de Emily Lapa. Sigam ela nas redes sociais, vamos acompanhar, vamos ver o que é que Emily está aprontando nesse cenário. Vai ser muito legal poder fazer essa parceria e estar acompanhando esse trabalho bem de perto. Emily, em nome dos nossos ouvintes do podcast Música e Afeto, eu te agradeço. Realmente estou muito feliz por você ter topado fazer esse bate-papo com a gente. Muito feliz mesmo. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar muito sobre música, sobre afeto, sobre formas de abraçar, de acolher e de transformar o mundo através da música. Gratidão, minha amiga Emily Lapa. Ok, afetuosos e afetuosas, fiquem ligados e ligadas para os novos episódios que se seguirão e continue compartilhando, continue curtindo, continue comentando e também continue trazendo sugestões. Quem é que a gente pode trazer para fazer esse bate-papo? Você conhece alguém que utiliza a música como forma de interagir afetuosamente na comunidade, na sociedade, no mundo? Manda esse contato para mim, nós vamos entrar em contato com essa pessoa e vamos fazer esse bate-papo com ela também, beleza? Então até a próxima e música e afeto para vocês. Obrigado por ouvir o podcast Música e Afeto. Espero que você tenha gostado deste episódio. Te convido a visitar e seguir nossas redes sociais, deixar um comentário e também uma sugestão de como a gente pode melhorar a cada dia. No YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando cada episódio for lançado. Curta e compartilhe. Até o próximo. Muita música e muito afeto para você.